Parece loucura, mas assim que eu comecei o hack de carboidratos, eu perdi 12 quilos. Nesse último ano, eu tenho comido o mesmo café da manhã todos os dias. E essa é uma das maiores razões pelas quais eu deixei de ficar com fome o dia inteiro e fora de forma e passei a quase nem pensar em comida, ficando magro o ano inteiro sem esforço. Isso é baseado num princípio que desenvolvi como nutricionista que chamo de hack de carboidrato. E quando você entender como funciona, você nunca mais vai comer o café da manhã do mesmo jeito. Essa refeição te deixa satisfeita por 2 vezes mais tempo do que qualquer outra coisa que você poderia comer de manhã. Ela é carregada de todo o nutriente essencial para o seu corpo. Leva 5 minutos para fazer e é barata. Então, quando eu te mostrar o que é, você pode achar que sou louco ou idiota. Na verdade, há um ano atrás eu provavelmente teria pensado a mesma coisa. E mesmo assim funciona melhor do que qualquer café da manhã saudável que eu já tentei. Se inscreve aqui no canal agora e ativa o sininho, porque esse vídeo vai mudar para sempre a forma com que você enxerga o café da manhã e destrava sua queima de gordura de uma vez por todas. Antes de te mostrar o que é e por que funciona tão bem, primeiro a gente precisa entender por que o café da manhã, que a maioria dos especialistas em emagrecimento recomenda, está na verdade destruindo silenciosamente o seu físico. Porque quando você entende como o café da manhã que te mandaram comer sequestra seus hormônios da fome e sabota o seu metabolismo, você entende porque o conselho convencional está, na verdade, lutando contra a biologia. E como fazer o oposto, você está, na verdade, trabalhando a favor dela. O que a maioria dos especialistas vai te dizer sobre o melhor café da manhã para a perda de gordura é aveia, geralmente um pouco de whey, fruta congelada ou algo bem parecido. Eu sou nutricionista e comi esse café da manhã todos os dias por anos. Foi um desastre. Olha como isso trabalha contra a sua biologia quando o assunto é perda de gordura. Em apenas uma porção de 70 gramas de aveia com 100 gramas de fruta congelada, tem aproximadamente 65 gramas de carboidrato. Isso pode até parecer uma coisa boa, afinal o carboidrato serve para te dar bastante energia. Mas a questão é que todo grama de carboidrato, não importa a fonte, se transforma em açúcar. Então, dentro de 30 minutos, conforme esse açúcar é quebrado pelo seu sistema digestivo, seu açúcar no sangue começa a disparar. Depois dessa refeição, o seu açúcar no sangue continua subindo pelas próximas 2 horas. Esse nível elevado de açúcar no sangue é muito tóxico. Quando tem açúcar em excesso no seu sangue, ele começa a se ligar à parte externa das suas células. Isso é um processo altamente inflamatório chamado glicação. Imagina açúcar caramelizando numa frigideira. É a mesma ideia, só que acontecendo em todas as suas células no corpo inteiro. Isso faz as pessoas envelhecerem mais rápido, desenvolverem rugas e causa inflamação no corpo todo, que é a causa raiz de praticamente todo problema de saúde. Por isso, já manda esse vídeo para uma amiga que come aveia, pão, suco no café da manhã, porque isso pode salvar a vida dela. E preste atenção, é o que vem depois do pico que realmente está destruindo o seu físico. Porque seu corpo quer trazer os níveis de açúcar de volta para baixo o mais rápido possível. Ele libera outro hormônio chamado insulina. E se você já reparou que no meio da manhã, depois de comer carboidratos no café, você de repente não consegue parar de pensar em comida, fica de mau humor e todo mundo parece chato? Bom, isso é por causa do que a insulina faz. O trabalho da insulina é basicamente bater na porta das suas células, dizendo para elas abrirem, porque o açúcar precisa sair do sangue e entrar na célula, onde ele será queimado como energia. Só que aqui está o grande problema. Depois de 2 a 3 horas depois dessa refeição, seu açúcar no sangue começa a cair de novo. Na maioria das pessoas, depois de uma refeição rica em carboidratos como essa, ele cai pelo menos um pouco abaixo do nível basal. E em muita gente cai bem abaixo desse nível. Esse estado é chamado de hipoglicemia reativa. Agora, você não quer níveis altos de açúcar no sangue, mas também não quer níveis baixos de açúcar. Nesse estado, seu corpo basicamente acha que ficou sem gordura corporal armazenada e, como resultado, você fica absurdamente com fome. Por isso que, às 10 da manhã, depois dessa refeição, você de repente está faminta. Isso levanta uma pergunta: por que isso acontece? Por que o seu corpo deixaria seu açúcar no sangue cair abaixo do basal? Seu corpo tem a capacidade de transformar sua própria gordura em glicose e manter o açúcar no seu sangue no nível ideal. Então, por que o seu corpo não faz isso? Bom, tudo volta para esse hormônio, a insulina. Quando a insulina está elevada, ela age como um cadeado nas suas células de gordura. Para queimar a gordura armazenada, seu corpo depende de um hormônio chamado lipase hormônio sensível. A lipase hormônio sensível é o que puxa a gordura do estoque e libera ela na sua corrente sanguínea como combustível.
E essa enzima realmente faz jus ao nome, porque a lipase hormônio sensível é muito sensível ao hormônio insulina. A insulina literalmente desliga ela por completo. Então, quando seu nível de insulina estiver alto, sua gordura está bioquimicamente trancada. Você poderia estar correndo uma maratona e seu corpo ainda assim não tocaria nela. E é por isso que alguns corredores de maratona, independente do seu percentual de gordura, eles costumam consumir géis de carboidrato a corrida inteira. E a questão com a insulina é que, quando ela sobe depois de uma refeição rica em carboidratos, ela fica elevada por horas, mesmo depois de o açúcar no sangue já ter voltado ao basal ou caído abaixo dele. Então, agora seu açúcar no sangue está mais baixo do que o seu corpo quer, mas seu corpo não consegue acessar a gordura armazenada para usar como energia. Em resposta a isso, ele faz a única coisa que pode: dispara um sinal de fome poderoso para o seu cérebro, dizendo que você precisa comer imediatamente. No que diz respeito ao seu corpo, seu tanque está completamente vazio e não tem como reabastecer a não ser indo atrás de mais comida. Então, o que acontece é: bom, você está faminto e precisa comer de novo. Provavelmente você vai comer mais carboidrato e algumas horas depois dessa próxima refeição você cai de novo e esse ciclo continua o dia inteiro. É exatamente esse ciclo vicioso que é o motivo de 95% das dietas fracassarem. É também por isso que você pode comer um prato enorme de aveia ou pão no café da manhã e mesmo assim estar faminta às 10 da manhã. O gargalo, o fator limitante para 99% das pessoas quando o assunto é estar tão em forma que todo mundo que você conhece pergunta qual é o segredo é o apetite e o quanto de fome você sente. Então, quando você começa o seu dia comendo algo que dispara essa cascata hormonal e que te deixa com fome o dia inteiro, faz todo sentido o motivo da maioria das pessoas não ter o corpo que elas querem. A questão com a aveia é que ela nem é a pior fonte de carboidrato nesse sentido. Ela é o que chamam de carboidrato complexo, o que significa que ela aumenta o seu açúcar no sangue num ritmo mais lento, que também não atinge um pico tão alto. E por isso, quando você consome ela, o seu açúcar no sangue também volta para baixo de um jeito bem mais estável, em comparação com os outros tipos de carboidrato. Com outros alimentos, como pão branco, que são chamados de carboidratos simples, o efeito disso é ainda mais brusco. Seu açúcar no sangue dispara mais rápido, a insulina entra em ação ainda mais rápido e a queda do outro lado é ainda mais acentuada. Mas o outro problema enorme com a aveia, e esse é o que pouquíssima gente fala, é que ela contém um composto chamado ácido fítico. O ácido fítico é basicamente um ímã de minerais. Ele faz parte de uma categoria de compostos chamado antinutrientes. Quando você consome ácido fítico, ele agarra nutrientes e minerais como zinco, ferro, magnésio da sua refeição e bloqueia, fazendo com que seu corpo não consiga absorvê-los. E o grau que isso acontece é bem chocante. Em um estudo conduzido no Lancet, publicado no Jornal de Nutrição britânico, descobriu que o corpo absorve apenas 11,8% do zinco e 4,4% do ferro de uma tigela padrão de aveia. E outros estudos mostraram que ela também se liga aos nutrientes dos outros alimentos que você consome junto com essa aveia. Por que isso importa quando o assunto é perda de gordura? Bom, isso se conecta com a regra mais profunda sobre fome que a maioria das pessoas ignora completamente. A fome, de modo geral, é bem multifatorial e tem muitos fatores que influenciam ela. A gente acabou de ver isso com o exemplo de açúcar no sangue, mas um fator importante nessa equação da fome é quantos nutrientes você consumiu e o mais importante ainda, o quanto você absorveu. Seu corpo está procurando todo o nutriente que precisa para funcionar: B12, vitamina A, K2, colina, ferro, zinco, o que for. Todo nutriente essencial, daí o nome, seu corpo precisa deles e ele vai te manter com fome pelo tempo necessário até conseguir todos esses nutrientes. Então, quando você consome um alimento rico nesse composto que bloqueia nutrientes, é menos provável que você se sinta saciada, porque o seu corpo ainda não conseguiu o que precisava. Como você pode ver, se você quer perder gordura e ficar na melhor forma da sua vida, comer aveia ou qualquer refeição rica em carboidratos geralmente não é uma boa ideia. Definitivamente não é ideal e eu comia isso todo santo dia. Eu achava que era a melhor coisa que eu podia comer para ficar em forma, mas eu estava muito errada. Quando eu consumia isso no café da manhã, eu ficava com fome 24 horas por dia, 7 dias por semana. Passei a maior parte da minha vida pensando em comida. Chegou a um ponto, e eu não estou brincando, que eu comecei a sonhar com hambúrguer. Isso fez entrar em forma e principalmente continuar em forma. Porque, sério, quem se importa se você vai ficar bem só por um mês? Algo praticamente impossível. Por sorte, não precisa ser assim. Então, o que você deveria comer no lugar?
Esse café da manhã aqui é o que eu como praticamente todo dia no último ano e ele me tirou de ficar faminto o dia inteiro para basicamente nunca pensar em comida. O que eu como toda manhã é carne com ovos, especificamente cerca de 150 gramas de carne e 3 ovos inteiros. É literalmente isso. E eu escolho esses dois alimentos bem especificamente por causa de como eles afetam a sua biologia. A biologia do que está realmente acontecendo dentro do seu corpo quando você começa o dia comendo isso, em comparação com aveia ou qualquer outra refeição rica em carboidrato. É uma diferença gigantesca. A primeira coisa é o açúcar no sangue. Carne e ovos praticamente não têm carboidratos, então seu açúcar no sangue quase não se move. Ele sobe levemente e fica levemente elevado por mais ou menos 2 a 3 horas. E depois, como o pico foi tão pequeno, ele volta devagar para baixo e nunca cai abaixo do basal. Então você nunca tem a hipoglicemia reativa. E como sua insulina também fica baixa, suas células de gordura ficam completamente destrancadas. Então seu corpo consegue de fato acessar a gordura armazenada como combustível. Mas de forma alguma esse é o único jeito que essa refeição impacta seus hormônios da fome. Carne e ovos são, os dois, extremamente ricos em gordura saudável. Gorduras saudáveis disparam a maior liberação de CCK. Esse é um hormônio poderoso da saciedade, produzido no seu intestino, que avisa ao seu cérebro que você está satisfeita. Mas a melhor parte dessa refeição, tanto para a sua saúde geral quanto para a perda de gordura, é que, na verdade, ela tem um ótimo perfil nutricional. A grande maioria das pessoas não tem ideia do quão denso em nutrientes esses alimentos são. Só em 3 ovos inteiros você tem proteína completa, com uma taxa de absorção mais alta de que qualquer alimento do planeta, além de colina, vitamina A, K2 e o colesterol que o seu corpo precisa e que na verdade funciona como precursor ou matéria-prima que o seu corpo usa para fabricar vários hormônios, como testosterona, estrogênio e todos os hormônios esteroides. E aí, em relação à carne, do ponto de vista nutricional, a carne é, na verdade, o alimento perfeito. Ela contém todos os nutrientes que nós humanos precisamos. E como a carne não contém nenhum antinutriente, esses nutrientes que estão na carne a gente consegue de fato absorver e por isso usar. Então, como nessa refeição seu corpo está recebendo todo o nutriente que você precisa para funcionar, você não vai continuar com fome por causa de uma deficiência que ele está desesperadamente tentando corrigir. Porque eu como esse café da manhã todos os dias, na maioria dos dias eu não sinto fome até pelo menos o início da tarde. Muitas vezes só na hora do jantar. Aliás, essa refeição sacia tanto que em alguns dias, quando eu como uma refeição parecida no jantar da véspera, eu fico tão satisfeita que na manhã seguinte ainda estou cheia demais para comer e não quero fazer o meu café da manhã até tarde. O que tecnicamente ainda é quebrar o jejum, só que chamar a refeição da tarde de café da manhã parece um pouco estranho. Agora, algumas pessoas gostam de comer fruta junto com essa refeição. E quando eu comecei a comer assim há algum tempo atrás, eu achei que seria uma boa ideia e cheguei a testar. Pensei que, já que era relativamente baixo em carboidrato, funcionaria bem. Mas eu estava errada quanto a isso. A doçura extrema da fruta só me fazia querer comer mais ela. E eu vi muita gente dizer a mesma coisa. Então, no meu caso pessoal, eu vou muito melhor só com carne e ovos. Eu não consigo enfatizar o quanto isso é um truque para a perda de gordura. Ter um café da manhã zero carboidrato. Eu passei de ficar com fome o dia inteiro e sofrer para entrar em forma para ter essencialmente zero fome. E como resultado eu consigo ficar magra sem esforço. Agora, essa única mudança aqui, trocar o carboidrato por carnes e ovos de manhã, já é enorme sozinha. Mas tem uma coisa, você poderia comer a refeição perfeita no café da manhã e mesmo assim não chegar a lugar nenhum se você não estiver fazendo essa próxima coisa. Agora, voltando àquele erro que destrói a perda de gordura. Mesmo que o seu café da manhã pareça perfeito no papel, o que muita gente faz é cozinhar as refeições em óleos vegetais, que apesar do nome sugerir, não são feitos de vegetais. Eles são, na verdade, feitos de produtos químicos derivados de petróleo, que extraem o óleo de sementes de plantas como soja, girassol e muitas castanhas. Eu poderia dar uma palestra de 3 horas sobre os problemas dos óleos para a sua saúde, mas em relação à perda de gordura, especificamente, esses óleos têm um mecanismo bem interessante, porém muito problemático. Quando você ouve isso pela primeira vez, pode até achar que eu sou louca, mas eu prometo que isso tem respaldo da ciência e é bem confiável. Você conhece o termo larica em relação a quem fuma maconha? Os usuários de maconha costumam falar como, depois de algumas tragadas, eles conseguem devorar uma pizza inteira
frigideira, sorvete, seja lá o que for que eles estejam comendo. O motivo disso acontecer é por causa de um composto ativo na maconha chamado THC. Isso é o que se chama de endocannabinoide. Quando os canabinoides funcionam, eles se ligam a receptores no seu cérebro chamados receptores CB1. Eles basicamente funcionam como vários interruptores mestres da sua fome. Quando o CB1 é ativado, o seu cérebro começa a disparar desejos intensos, seu apetite vai lá para cima e de repente você quer comer tudo que vê pela frente. Bem, os óleos vegetais fazem exatamente a mesma coisa. Quando você consome ácido linoleico, que é o principal ácido graxo dos óleos vegetais, o que acontece de fato é o que o seu cérebro converte em endocannabinoides, que então se ligam aos mesmos receptores CB1 no seu cérebro que o THC também se liga. Como resultado, a mesma via de fome que os usuários de maconha descrevem como larica é ativada. É por isso que você não consegue parar de comer alimentos como batata frita que são fritos nesses óleos. Em vez disso, o que você quer garantir é que está cozinhando em gorduras animais, como manteiga ou sebo bovino. Essas são as gorduras que os seres humanos sempre comeram, e por isso somos biologicamente adaptados a consumi-las. Então, essa é a segunda melhor prática para uma rotina matinal ideal. Garantir que você está cozinhando suas refeições em gorduras animais saudáveis. Agora, a última coisa que eu faço pela manhã para queimar gordura é bem diferente das duas primeiras. E para explicar por que isso é tão eficaz, acho melhor usar a física em vez da biologia. Quando um avião está decolando, ele arrasta a pista fora. Conforme decola, ele precisa lutar contra a gravidade, o arrasto e até o seu próprio peso. Nesses primeiros minutos, ele queima quase 8 vezes mais combustível por quilômetro do que vai queimar o resto do voo inteiro. Aí alguma coisa muda. Ele atinge a altitude de cruzeiro e de repente ele tem um momentum que está deslizando pelo ar usando bem menos combustível do que ele estava usando na decolagem. O motivo de eu estar falando sobre aviões é que a mesma coisa vale para tudo que você sabe. Como você sabe que está comendo bem há algum tempo, se sentindo bem, as pessoas vêm até você e falam como você está bem, perguntam qual é o segredo e de repente parece que ficar na linha vira algo sem esforço. Você nem quer mais comer besteira. Você vê um doce e não sente nada. Você está totalmente focada. Bom, isso aqui é o poder do momento. Agora, se isso funciona no macro, ao longo de meses, quantos meses de consistência se acumulam um em cima do outro e também funcionam no curto prazo? É por isso que eu começo meus dias com uma caminhada curta pela manhã. Quando você começa o seu dia com essa caminhada matinal, você já ganhou a primeira batalha. Você se sente ótima e esse momento de se sentir tão bem carrega assim pelo resto do dia. Além disso, estudos também mostram que o ciclo circadiano, quando está alinhado, você tem um apetite significativamente menor à noite. E é justamente nesse horário que a maioria das pessoas perde a guerra. Para mim, pessoalmente, a correlação entre eu fazer essa caminhada de manhã e eu vencer o dia como um todo em relação à minha nutrição, meu treino e até minha produtividade em geral é honestamente ridícula. Então, essa é a terceira coisa que eu faço toda manhã, uma caminhada rápida de 30 minutos. Combinando um café da manhã baixo em carboidratos, cozido com gordura animal, com a caminhada matinal, isso vai transformar a sua composição corporal sem você nem perceber. Você não vai mais precisar sofrer o dia inteiro com fome intensa e desejos. Eu confirmo que não sonho mais com hambúrguer. Eu sou Lud Trípode, nutricionista, e a minha missão é fazer você recuperar a sua saúde sem depender de remédios. Se você quer ser meu paciente e ser acompanhado por mim diretamente, manda mensagem no link da descrição ou no comentário fixado. O motivo da maioria das pessoas ter que se sacrificar e sofrer tanto para entrar em forma e continuar em forma não é porque elas são preguiçosas ou que elas não têm disciplina. É porque o jeito que elas estão comendo está trabalhando contra a biologia delas. E no fim das contas, a biologia sempre vence. Porque isso é uma ótima ideia de agir de acordo com ela. De qualquer forma, como sempre, foi ótimo falar com vocês. Se você gostou desse vídeo e ele te entregou o valor, se inscreve aqui no canal para ver mais vídeos como esse.